pessoal, vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre a lei de Lenz. Lembra que nesse capítulo eu falei lá atrás que a gente ia deixar para ver o sentido da corrente um pouco mais à frente. Sentido da corrente induzida. Então vamos lá. Isso é dado pela lei de Lenz. O que diz a lei de Lenz? A lei de Lenz diz o seguinte, que a corrente induzida em uma espira tem sentido tal que o campo magnético produzido pela corrente se opõe ao campo magnético que induz a corrente. Vamos traduzir isso. Então, vou colocar já as duas figuras aqui para a gente tentar identificar essa questão. Então, olha só. Observem o primeiro desenho aqui, ó, a letra A. Tá? Então, na letra A, você tem aqui um ímã com o polo norte se aproximando da bobina. Tá? Então, se você está se aproximando do o polo norte, as linhas de campo saem. Então, perceba que se você está aproximando, a tendência é aumentar esse número de linhas que está atravessando esse anelzinho aqui, essa espira. Então, se você pega a mão direita, tá? Pega a mão direita de vocês aí. Coloca o dedão no sentido da corrente. Dedão no sentido da corrente. E a gente faz o giro para dar o sentido do campo magnético. Tá? Giro com os dedos. Então, perceba que a corrente vai estar para cima. Por que a corrente vai estar para cima? Porque quando você gira os dedos, as linhas de campo produzidas por essa corrente vai estar contrário ao aumento das linhas de campo, porque está aproximando o ímã. Então ela está contrária, olha o sentido das linhas aqui, ó. Contrário ao aumento, porque você está aproximando o ímã. Então, quando você faz o contrário, você afasta o polo norte. Se você está afastando o polo norte, as linhas de campo estão diminuindo. Então, a corrente que surge na espira tende a equilibrar essa diminuição. Ou seja, ele quer que aumente ao invés de diminuir. Então, você coloca o dedão agora para baixo, no sentido da corrente, e olha como é que vai estar o giro. Tá? Coloque aí a mão direita de vocês, porque no vídeo fica ao contrário. Tá? Olha, pense que eu estou de frente para vocês. Ó. Então, tá o dedão para baixo e o sentido de giro para dentro. Ó. Então, ó, perceba que aqui as linhas de campo, ó, o dedão está aqui e os dedos estão entrando aqui no anel. Tá? As linhas de campo entrando nessa região. Então, a tendência aqui era diminuir e a corrente que surge se opõe a essa diminuição. Essa é a lei de Lenz. Então, o sentido da corrente na espira, o sentido da corrente induzida, sempre vai ser dado pela lei de Lenz e pela regra da mão direita. Tá? Sempre você vai colocar o dedão no sentido, o polegar no sentido da corrente, os dedos de giro dá o sentido do campo magnético que se opõe à variação. Se está aumentando o fluxo, vai surgir uma corrente para tentar diminuir o fluxo. E se estiver diminuindo o fluxo, vai surgir uma corrente para tentar aumentar o fluxo. Tá? Essa é a chamada lei de Lenz. E aí, no próximo capítulo, a gente vai discutir mais um exemplo. Tá? No próximo capítulo não, na próxima aula. E vocês já viram aí diversas leis, como as leis de Newton, a lei de Gauss, a lei de Lenz, a lei de Diana. Lembra da lei de Diana? A lei de Diana é aquela lá da Inglaterra. Tá? Depois dessa, vamos terminar a aula. Grande abraço.